Olá, graça e paz. Vamos fazer mais um estudo da Palavra de Deus. O tema hoje vai ser desta revista aqui, que é muito atual para o momento de hoje, para os nossos tempos. Vamos falar sobre o racismo. Você se considera uma pessoa justa? Uma pessoa que não é racista? O racismo, para muitas pessoas, ele está introduzido de tal forma dentro da sua forma de pensar que ela nem percebe que é racista algumas vezes. Você sabia disso? A palavra de Deus condena o racismo. Se nós lermos, por exemplo, lá na carta de Tiago, capítulo 2, versículos 1 e 9, nós encontramos o seguinte: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Depois do versículo 9 ele diz assim: Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. O apóstolo Tiago está nos dizendo que é pecado ser racista, ou seja, é pecado nós considerarmos outras pessoas, outras etnias, outras raças, como por exemplo, a pessoa que é negra, a pessoa que é de uma outra nação, como o chinês, como os indígenas, como inferiores a nós. Isso é errado segundo a palavra de Deus. O racismo, ele é a herança do pensamento europeu, que vem da colonização. Quando os europeus conquistam as terras, eles vão também impondo as suas ideias, os seus pensamentos, a sua cultura, e fica de uma tal forma imposto que a cultura dos povos que vão sendo subjugados, ela é vista como inferior. Quando nós falamos do racismo, nós falamos de uma história de muita opressão e de sofrimento. Para tratar da questão do racismo antinegro, é necessário lembrar a chegada das primeiras pessoas africanas ao Brasil. A partir de 1532, trazidas para trabalhar como escravas nos canaviais e engenhos de açúcar, negócio lucrativo administrado por holandeses, franceses, ingleses, espanhóis e portugueses. Até hoje não se sabe exatamente quantos vieram. Historiadores apontam que entre 3 a 8 milhões de africanos, introduzidos principalmente pelos portos do Rio de Janeiro, Salvador, São Luís do Maranhão e Recife, de onde eram distribuídos por todo o território brasileiro. Alguns estudos indicam que o tráfico negreiro promovido pelos europeus foi responsável pelo sequestro e deportação de no mínimo 40 milhões de pessoas da África. E há autores que afirmam serem 100 milhões de pessoas escravizadas para a Europa e a América. Muitas sequer chegavam ao destino, vitimadas por doenças, maus tratos, fome e outros motivos associados ao tráfico. Negros e negras eram marcados como gado, e assim que saíam da África, recebiam a marca de uma cruz no peito, significando que eram novos cristãos. Chegando ao Brasil, pais, filhos, maridos e mulheres eram vendidos separadamente, sem nenhum respeito aos laços familiares. Muitos também recebiam a marca do seu proprietário. A carga de trabalho, a opressão e o sofrimento eram tão grandes que o tempo de trabalho de um escravo variava entre 7 a 10 anos. Eram tratados como mercadoria. Quando padeciam doenças graves e não podiam produzir, quase sempre eram expulsos do convívio dos demais. No caso de lepra, por exemplo, eram abandonados no meio das matas e lá permaneciam à espera da morte. O Brasil foi um dos primeiros a escravizar africanos e um dos últimos a abolir a escravidão. E quando isso ocorreu, em 1888, não foi adotada nenhuma política pública de reparação ou compensação pelos trabalhos forçados e maus tratos recebidos. Nada foi feito para facilitar a inclusão da numerosa população de ex-escravos e seus descendentes. Um pastor metodista, Hugh Clarence Tucker,
estava percorrendo o interior do país nesta época e relata ter visto durante muitos dias uma multidão de ex-escravos e suas famílias arrastando-se pelas estradas poeirentas, descalços e mal vestidos, carregando seus pertences em pequenos embrulhos. Estavam deixando as fazendas e os lares de seus antigos donos, se arrastando para as vilas e cidades sem planos definidos ou perspectiva para o futuro. Tinham poucas oportunidades de se manter e nos novos locais das cidades, centenas e milhares se tornavam miseravelmente pobres. O fim do regime escravagista não libertou as pessoas negras das consequências resultantes de ideias racistas que predominaram durante as primeiras décadas após a abolição. Para substituir a mão de obra negra, o governo incentivou e ofereceu ajuda financeira aos imigrantes europeus, considerados como inteligentes, trabalhadores, organizados e responsáveis. Com isso, cresceu muito o desprezo ao povo trabalhador negro. Forjou-se a ideia de que ele servia apenas como escravo, que era ignorante, desorganizado, perigoso e que não estava capacitado para ser incluído nas novas relações de trabalho e que diversos aspectos de sua cultura eram demoníacos e deveriam ser eliminados. Toda essa complexa história produziu enormes desvantagens à população negra e seus descendentes e ajudou a cavar um verdadeiro abismo social e econômico em relação à população branca. O que é racismo? Muitas pessoas acreditam que o racismo é uma questão pessoal e que não tem implicações mais sérias. Não é verdade isso. Racismo e discriminação produzem consequências graves e enormes prejuízos à população negra e ao próprio país. O racismo é uma crença ou prática perversa que coloca grupos e pessoas em desvantagens por causa da sua cor, descendência ou origem nacional étnica. O racismo é pecado, conforme diz em 1 João 5,17. O racismo é uma desonra à própria humanidade, como uma vez falou John Wesley. O racismo é um mal social, como nos fala os cânones da Igreja Metodista. O racismo contraria os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma a igualdade de todas as pessoas. O racismo é um crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão, segundo a Lei 7.716 de 1989. O racismo mata mais do que qualquer epidemia, conforme falou Nelson Mandela. O racismo é um diabólico processo de desvalorização e desumanização. O racismo mina a capacidade de resistência dos povos negros, que passam a incorporar outros valores e a desconfiar de seus próprios valores. O racismo é uma doença da mente e da alma, conforme disse Nelson Mandela. O racismo repudia o Criador, visando destruir a semelhança de Deus em cada pessoa. O racismo limita o desenvolvimento integral das pessoas, produz desemprego e marginalização social. O racismo é violento ao desvalorizar a humanidade do outro. O racismo é enfermidade que adota modos de exclusão, subordinação, inferiorização, exploração e repressão. O racismo é incompatível com o Evangelho de Cristo. O racismo alimenta as desigualdades sociais e incentiva abuso e exploração. O racismo destrói sonhos, prejudica o desenvolvimento afetivo, intelectual, profissional e espiritual das pessoas. O racismo pune toda a sociedade ao impedir que grande parcela da população possa oferecer o seu melhor.
O racismo produz desperdício de inteligência, de talento, de produtividade, de paz e de bem-estar. O racismo é mais do que miopia, é cegueira moral e espiritual. Como surgiram essas ideias? Conforme disse Nelson Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele ou por sua origem ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. Nelson Mandela, o grande líder metodista sul-africano, disse que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele ou por sua origem ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Como é que as pessoas aprenderam a ser racistas, a odiar, a desprezar, a ignorar outra pessoa por causa das características físicas e culturais de origem? É evidente que essas ideias não caíram do céu e nem nasceram por acaso. Elas foram plantadas, regadas, muito bem cuidadas e cresceram, convencendo muitas pessoas de que não eram simples ideias, mas grandes verdades apoiadas pela ciência e pela Bíblia. Aprendemos desde muito cedo a ver pessoas por um olhar distorcido e racista. O nosso processo educativo reproduz o processo excludente. A passagem bíblica amplamente utilizada durante séculos para justificar a segregação racial e escravizar os povos africanos, é o texto de Gênesis 9, de 18 a 27. A interpretação equivocada desse texto ajudou a criar o racismo e a justificar a escravidão. Diz o texto bíblico que após o dilúvio, Noé plantou uma vinha, bebeu o vinho e ficou embriagado. Cã, um de seus filhos, viu o pai bêbado e nu e foi contar aos seus 2 irmãos. Após se restabelecer a bebedeira, Noé foi informado por seus outros filhos, Sem e Jafé, a respeito do comportamento de Cã e amaldiçoou-o, dizendo que seus filhos e descendentes seriam escravos dos filhos de seus irmãos. Para os defensores da segregação racial, Cã é ancestral e deu origem à raça negra. Jafé é ancestral da raça branca e Sem é ancestral da raça amarela. A pele negra e a condição de escravo seriam sinais dessa maldição lançada por Noé. Assim, todos os negros e negras carregariam esse castigo por toda a vida, como consequência desse pecado original, praticado por Cã. Outra teoria que também contribuiu bastante para solidificar o racismo está relacionada com o trabalho de alguns naturalistas dos séculos 18 e 19, que classificaram os grupos humanos a partir das suas características físicas e estabeleceram uma escala de valores entre as raças. Desta forma, indivíduos da raça branca foram declarados como superiores aos da raça negra e amarela, a partir das suas características físicas, tais como pele clara, formato do crânio, a forma dos lábios, do nariz, do queixo, etc. Concluíram que os brancos possuíam características que os tornavam mais bonitos, mais inteligentes, mais honestos, mais criativos, mais aptos para dirigir e dominar as outras raças, principalmente a negra, considerada como a mais ignorante, mais preguiçosa, mais desonesta, mais dependente, menos inteligente, aquela que deveria ser governada pela raça superior. Esta classificação preconceituosa foi amplamente difundida e representou uma grande contribuição para reforçar a explicação teológica e construir um determinismo racial com pretensões científicas. Atualmente é mais fácil entender que essas ideias são absolutamente absurdas e devem ser rejeitadas.
Infelizmente, muita gente continua acreditando nelas, achando realmente que Deus amaldiçoou os negros e os destinou a se sujeitarem aos demais. Mais triste ainda é constatar que no seio da igreja cristã, essa imagem falsa e desumana que contribuiu com o holocausto dos povos africanos durante séculos ainda continua sendo defendida. Lembra um pouco o episódio da cura do cego em Betsaida, reproduzido em Marcos 8, de 22 a 26. Após ter os seus olhos ungidos por Jesus, este perguntou ao doente se havia recuperado a sua visão. Em resposta, ele disse que via os homens como se fossem árvores. Insatisfeito com a cura parcial, Jesus impôs novamente as suas mãos sobre os olhos enfermos e aquela pessoa passou a enxergar com clareza, distinguindo as coisas com perfeição. Todas essas ideias preconceituosas encontraram espaço fértil para serem disseminadas por causa da cegueira, por enxergar determinados povos como se fossem árvores, sem o devido respeito, negando-lhes a condição de pessoa humana. É imprescindível que essa miopia seja curada e que se enxergue com clareza, com perfeição, sem qualquer resquício de intolerância e de preconceito. A igreja também traz orientações pastorais sobre este tema. É tempo de restauração da igreja. Para esta tarefa, convocamos nossas igrejas locais e instituições metodistas a desenvolver um movimento contra o pecado do racismo, que tem causado grandes prejuízos e sofrimentos às populações negras. Recomendamos o apoio e a promoção de ações afirmativas como caminho para esse processo de restauração, como estas a seguir, que foram declaradas pelo Colégio Episcopal neste documento. Realizar estudos bíblicos voltados para a ação libertadora de Deus no cotidiano dos grupos historicamente desvalorizados e sobre a presença geográfica e cultural da África na Bíblia e seu valor diante do amor de Deus. Promover campanhas de oração, atos de confissão e ações de solidariedade a movimentos sociais que lutam pela eliminação do racismo. Realizar o Dia da Confissão e Purificação de pensamentos, palavras e atos que manifestam o pecado do racismo. Promover cultos, encontros, exposições e feiras, teatro, filmes e outras atividades que tragam a memória. Ações de resistência contra o sistema escravista, personagens negros e negras relevantes na história, literatura, na música e nas artes, personagens negros que contribuíram na propagação do Evangelho da Igreja Metodista, estender a mão em solidariedade a grupos do movimento social que denunciam o racismo e intolerâncias e promovem libertação de preconceitos inculcados, testemunhando assim a graça de Deus. Promover atividades e ações nas datas nacionais e internacionais referentes à luta contra o preconceito, discriminação e racismo. Praticar ações inclusivas de pessoas negras nos diversos segmentos e níveis da igreja, como no pastoreio, administração, educação cristã, escola dominical, sociedades e ministérios. Utilizar figuras, brinquedos, bonecas pretas, indígenas, orientais, etc. Histórias, músicas e outros símbolos que valorizam a diversidade humana e, em especial, os grupos afro-brasileiros e indígenas. Criar na igreja local um ministério voltado para o enfrentamento ao racismo e ao fortalecimento do grupo negro. Trabalhar a partir dos valores do Reino de Deus para que as oportunidades sociais sejam distribuídas como equidade, respeitando as diferenças,
promovendo igualdade de condições no acesso a oportunidades, para que todos e todas usufruam os mesmos direitos. A inferiorização e a exclusão social e econômica não devem ocorrer devido ao racismo e à discriminação étnica. Queridos irmãos e irmãs que assistiram a esse vídeo, quero agradecer a vocês. Esse material desse vídeo que foi aqui, ele foi lido desta pastoral do racismo, abrindo os olhos para ver e o coração para acolher. Este é um material muito importante em tempos que temos vivido. Temos visto muitos acontecimentos no nosso país e no mundo que têm demonstrado racismo, não só com respeito aos negros, mas também a outros povos e a outras pessoas. E nós não podemos tolerar isso como igreja. Nós não podemos reproduzir principalmente esses pensamentos. Então eu convido você que não conhecia esse material, que você possa ler esse material, pesquisar sobre o tema. Eu não li a pastoral toda, eu li apenas algumas partes dela. Ela tem outros conteúdos também que fala sobre o metodismo e sobre a posição da igreja metodista na história com respeito ao racismo. Ela traz também uma reflexão bíblica mais aprofundada do que esta aqui. Então eu recomendo que você leia esse documento inteiro. Isso tem na internet. Se vocês quiserem, é só me pedir que eu passo, mando para vocês. Podem colocar aqui nos comentários do vídeo o seu e-mail, ou onde você quer que eu mando para você. Porque esse é um tema muito importante, nós precisamos ter consciência para agir de forma correta e cristã. Que Deus abençoe você, eu agradeço você que assistiu esse vídeo, sei que tiveram algumas imagens aí fortes, mas nós precisamos entender que este tema ele é importante e nós precisamos lidar com ele de forma séria e honesta. Nós não podemos assumir, como temos visto em alguns casos, posturas negacionistas que dizem que o racismo é normal, que dizem que está tudo certo. Não está tudo certo. A igreja precisa se posicionar e ela já se posicionou. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Eu agradeço você que assistiu o vídeo. Você que ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu comentário se você gostou. E que Deus abençoe cada um de nós, que possamos assim viver em uma sociedade mais igualitária e mais justa. Esse é o nosso desejo. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante de Ti, porque o Senhor é o Deus que criou a todos e todas. Que a Tua graça, o Teu Espírito Santo e a Tua Palavra sejam para nós o norte, para que possamos reproduzir em nossas atitudes, nas nossas palavras, em nossos pensamentos, ó Pai, o Teu propósito para todos os Teus filhos e filhas. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer o nosso racismo, não só com respeito à questão dos negros, mas em todas as suas expressões. Que possamos, meu Deus, entender o Teu amor para com todas as pessoas e que possamos, assim, cumprir o Teu mandamento de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Fica com o Teu povo, nos ajuda nesta caminhada, te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por você ter assistido esse vídeo.